Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalton Vieira Investe no YouTube. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, passar o mouse em cima de daltonvieira.com e na sequência clicar em se inscrever. Se não estiver aparecendo essa opção para você, vai ter outras opções aí ao redor da sua tela ou no seu celular para que você possa se inscrever gratuitamente, lembrando de deixar ativado o sino aí das notificações para que você fique antenado aqui no conteúdo que é disponibilizado no canal. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda que eu vou comentar no decorrer dessa videoanálise, recebê-las no seu celular, no seu desktop, em tempo real, basta clicar no card aqui que está aparecendo para você e na sequência seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então aqui para a nossa análise, vou falar de Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, IRBR3, LRN3, USIN5, a voz falhou, a LSC3, BTOW3, BBAS3, ELET3 e RENT3. São todos os ativos que eu vou comentar nesta videoanálise. Ibovespa, dia estável, menos 0,02%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco, mas dificilmente vai sair dessa questão da estabilidade, ficar ali entre menos 0,3 menos 0,3 ou mais 0,3, enfim, dentro de um patamar aqui de indefinição que não conseguiu ainda gerar um sinal de alto. Fechamento para cima, principalmente ali na região de 86.500, reforçaria um pouco mais a chance de subida por parte do Ibovespa. Por outro lado, se perder a mínima do pregão de hoje, aumentará a probabilidade de testar a região importante de suporte abaixo de 83.800 e caminhando por um patamar de 83.000 pontos. Depois disso, vamos para os futuros, mini índice, mini dólar. Primeiramente, mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Primeiramente, mini índice. Mini índice, nós temos aqui o mini índice no G60 de forma indefinida e com a zona de resistência bem definida aqui pela frente, esses topos anteriores. Então tivemos um pregão de indefinição que está representado aqui pelo gráfico diário, um candle de indefinição, mas sem conseguir voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, tirando aqui a questão do ajuste, ou seja, o mini índice já trabalha abaixo desse patamar, assim como o Ibovespa abaixo de uma região que poderia ter funcionado como suporte, mas agora está funcionando como resistência. E dentro desse contexto, aqui estamos dentro do movimento de baixa. Se abrir caindo, topo descendente, se abrir caindo, próximo pregão, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 5 minutos, mais para se buscar operação na ponta vendedora. Ideal que fosse até para baixo dessa região aqui, ó. Então, ou seja, vem para baixo desse patamar, vem para baixo aqui dessa região em torno dos 85.575, que se a gente olhar é uma região também de fundo anterior. Então, ameaçou aqui no mini índice gerar um padrão gráfico chamado de ombro-cabeça, ombro invertido, mas deu uma refugada aqui agora. Ainda pode se confirmar no próximo pregão. Então, se abrir subindo forte aqui para cima, fundo ascendente e pivô de alta no gráfico de 10 5 minutos, principalmente acima deste patamar aqui, que foi bem testado nesses últimos pregões, a gente tem aqui, ou seja, para cima dessa região de 86.405, de 86.330 a 86.405, usando essa faixa de pontos para gerar fundo ascendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos, fica mais para compra de day trade a partir do próximo pregão. Então seriam essas duas estratégias aqui para baixo dessa região, mais para venda e acima desse patamar, mais para operação na compra. Depois disso vamos para o dólar aqui, que no pregão de hoje está dentro da máxima e mínima do pregão anterior, mas um pregão positivo de alta de 0,8%. Pode alterar aqui até o fechamento, faltando ainda mais alguns minutos para fechar aqui pregão para o dólar. Se a gente olhar no G60, nós temos o dólar aqui com leve pivôzinho de alta e agora acima de um patamar aqui em torno dos 3.756,50. Só que respeitando ali, batendo de novo na região de 3.767, 3.779, ponto mais alto aqui seria um patamar de resistência. Toda essa região aqui ainda continua funcionando como resistência. Mas o ponto positivo já está acima desse nível aqui, que era um desafio para o dólar. Além disso, outro patamar aqui nessa região. Enquanto se mantiver
dentro desse movimento de subida no G60, ou seja, de um pivô de alta que foi gerado nessa hora de pregão, ó, a última hora de pregão, das 17 para as 18 horas, enquanto se mantiver dentro desse patamar e proporcionando fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para compra. Para voltar a pensar em venda, o meu foco maior seria se o dólar abre forte para baixo, voltando para baixo dessa região e principalmente abaixo desse patamar aqui, abaixo da média, abaixo de uma região aqui na faixa dos 3.754,50, uma região que ficou bem definida ali como um patamar, colocando até no gráfico aqui de 30 minutos, essa região aqui, ó, dólar voltando para baixo desse nível fica mais interessante para se planejar a operação na ponta vendedora, através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos. Se o dólar esticar mais aqui para cima, não ganhar muita força e gerar sinalização de topo, também um topo no G30 ou topo no G60, também apoiaria mais a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas enquanto se mantiver acima dessa região aqui, ó, desses topos anteriores, sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta no G10 ou no G5, mais para a operação na ponta compradora. Depois disso, vamos falar da PETR4, pregão de hoje, deixa eu só tirar a questão voltar à questão do ajuste. Petro no pregão de hoje, queda de 0,51%, já saiu do leilão, queda de 0,51%, mais uma vez a Petro testa a região de resistência e não consegue se manter acima, vai aumentando a probabilidade da ação escorregar aqui para baixo, ou seja, para vir aqui numa região 24,59, a mínima aqui foi 24,68, ou seja, a Petro caminhando para um possível fechamento desse gap de alta. Suportes em 24,59, 23,96 e depois disso uma região mais por volta dos 22,82. São os suportes mais próximos para a PTR4. Depois disso vamos falar de Vale 3, pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade, leve alta, 0,37%. Candle aqui de indefinição, sem sinalização ainda para cima. Para se buscar algum tipo de compra, arriscar uma compra no papel, pelo menos para mim, ela teria que fechar um pregão muito forte aqui para cima dos 56,20 para arriscar alguma compra de fundo ascendente nesse ativo. Seria uma das alternativas. Por que arriscar? Porque a tendência está indefinida. Então, ou seja, mesmo comprando aqui, você tem dois topos muito próximos, então teria que verificar se é a única opção que eu teria para buscar a entrada ou tem outros ativos mais interessantes, porque nesse momento o cenário está indefinido para Vale 3, ou seja, a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de queda, aumentando a probabilidade de chegar ali no nível de suporte na faixa dos 53,10 a 52,60, trazendo até a possibilidade de se trabalhar mais em venda pelo intraday. E RBR3, recomendação de compra no pregão de hoje, mais apoiada pelo gráfico de 60 minutos, que fez uma boa primeira hora de pregão, só que o candle ficou muito grande, então aguardei ali uma pequena correção, fez uma pequena correção, recomendei comprar na superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, o ativo fechou aqui basicamente na máxima do dia, em R$ 69,20, proporcionando aqui uma alta no pregão de 2,17%, e aumentando a chance de se ter algo mais aqui para cima, podendo invadir uma região aqui de resistência, principalmente aqui, primeiro ponto de resistência, R$ 69,97, R$ 70 número redondo, e depois disso um gap aqui que começa em R$ 70,96 e se estende a R$ 71,91. Então são os níveis de resistência que eu identifico para a IRBR3 neste momento. Fato seguinte, se essa ação não conseguir deslanchar forte aqui para cima, o stop dessa operação já pode ser trabalhado até abaixo aqui dessa mínima, ou dependendo da evolução, abaixo da mínima desse candle que conseguiu superar aqui por pouco a máxima do topo anterior em 69,18 no G60. Lembrando, G60, gráfico de 60 minutos. LRN3, recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior dos R$ 37,00 em 37,01. Essa compra foi executada, só voltando aqui, que eu esqueci de falar, os dados da entrada da RBR3, 68,70, 66,99 o ponto de stop, isso proporcionando então um tamanho de stop de 2,49% e um objetivo na faixa dos R$ 71,27, alocando 12% do capital total em cima dessa operação. Já na LRN3, a compra nos 37,01, com stop abaixo aqui dessa mínima, só que ela fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, então esse fechamento foi algo ruim. Perda da mínima do pregão de hoje pode me fazer justamente a sair dessa posição. Então, essa é a provável saída antecipada dessa posição, fechou abaixo da média, era para ter permanecido acima dessa média, ou seja, fechou acima desse patamar aqui, voltou aqui para cima da média e agora volta para baixo da média, volta para baixo desse patamar,
Sinalização um pouco mais negativa, a perda dessa mínima pode fazer justamente a sair dessa operação a partir do próximo pregão, que eu vou ficar atento na abertura do próximo pregão e avisar, logicamente, dentro do canal DV Invest no Telegram, que você pode justamente aqui clicando nesse izinho que tem aqui na parte superior, você vai abrir o card e seguir os procedimentos para solicitar esse acesso aí nas recomendações. Depois disso vamos para os em Minas, mas antes de ir para os em Minas, LRN3 3701 ponto de entrada, 35,49 ponto de stop, objetivo em R$ 40,05, risco de 4,11%, alocando 10% do capital total nessa operação. Depois disso, vamos para os em Minas. Os em 5, recomendei compra no papel, se superasse os R$ 10,05. Ela bateu na trave na abertura, 10,05, mas não superou e voltou aqui para baixo. Logo, essa recomendação foi cancelada na Uzi Minas. Não conseguiu aqui confirmar um novo movimento de subida na ação. Então, cancelada essa recomendação. Não executou a entrada, não acionou o nosso gatilho, que seria superar ali os 10,05, ter um negócio acima desse patamar. Então agora ela voltou para a zona de suporte ali na faixa dos R$ 9,70 a R$ 9,65, mas aumentando a probabilidade de se escorregar um pouco mais aqui para baixo, estender um pouco mais a sinalização de movimento de baixa no gráfico semanal. A LSC3 também recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior, em R$ 17,40, não executou. Então cancelei também essa entrada. Posso buscar uma nova entrada a partir do próximo pregão, ou seja, vai fazendo aqui um movimento mais fraco para baixo, se gerar alguma sinalização para cima, posso buscar uma compra neste papel a partir aí do próximo pregão, a LSC3. Então essa recomendação foi cancelada. BTOW3, recomendação de compra mais na última meia hora de pregão, nesse ativo que estava vindo para um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, fechando com uma alta de 5,78%. Então essa operação foi executada, passando aqui os dados da recomendação, 32,70, com stop em 30,53, isso proporciona um stop de 6,64%, então é um ativo que tem uma volatilidade alta, alocando 8% do capital total e objetivo em R$ 35,96. Então essa é uma das recomendações aí no pregão de hoje, foram várias recomendações, só que foram 3 execuções. Então o ativo tem como resistência pela frente um primeiro patamar na faixa ali dos R$ 34,50. Depois disso, em torno dos R$ 35,40 e mais acima R$ 36,29. São os 3 níveis, as 3 faixas de preço ali, essa região, não um valor exato, que eu vejo resistência para a BTOW3. Depois vamos falar então de BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil fechou bem, alta de 1,64%, conseguindo gerar aqui a formação de fundo, pode trazer entrada aí a partir do próximo pregão. Poderia até ter arriscado já a entrada no pregão de hoje, superação dos 41,77. Então o ativo ainda gerando um fundo, podendo dar sequência ao seu movimento de subida. A superação da máxima no pregão de hoje reforça um pouco mais essa chance de subida. E o primeiro nível de resistência para a BBAS3, 43, por volta de 43,41, ponto mais acima, R$ 44,50. Ativo que vai mantendo aí sua tendência de alta. ELET3, ação que também sinalizou a formação de um fundo na região aqui de suporte, depois num candle de força, só que ficou com um candle de indefinição no dia, ficou no 0 a 0. Mas me chama a atenção, não só a BBAS3 como a ELET3, chama a atenção para dar uma olhada ali pelo G60, que pode trazer oportunidade de compra justamente pelo gráfico de 60 minutos, com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Então essa seria a intenção em cima de ELET3 a partir do próximo pregão. Outro ativo, a RENT3, que também gerou um candle de indefinição, mas com alta de 1%. Conseguiu voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. A ação gerou ali na última hora de pregão uma formação de um topo. Se conseguir anular essa formação de topo no G60, voltar aqui e superar essa máxima, traz a possibilidade de compra até com um stop mais curto aqui abaixo dessa pequena lateralização do gráfico de 60 minutos. Ou seja, seria uma das alternativas também, assim como a ELET3, se buscar uma entrada através do gráfico de 60 minutos a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado pela acompanhamento aqui diário da videoanálise de fechamento do pregão. Espero vocês aqui novamente no próximo pregão, acompanhando as lives das 10h45 às 14h45 e também, logicamente, a nossa videoanálise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até amanhã.